vem comigo, né? Nossa primeira aula do nosso curso de matemática para o seletivo do IFMA, tá? Mas também serve para você que está dentro do ensino fundamental querendo melhorar em matemática, beleza? Então vamos embora lá, vamos começar a riscar aqui e vamos ter essa noção de divisibilidade, um assunto importantíssimo. Vamos com essa situação aqui, a gente vai analisar quantas duplas a gente consegue formar se a gente tiver disponível, né, 2, 3 ou 4 pessoas, tá? É isso que a gente vai fazer. Para 2 pessoas, é muito fácil a gente ver que a gente consegue formar uma dupla, né, ó. Você percebe que você tem aqui uma dupla, beleza? E não sobra ninguém, tá? Deixa eu diminuir o tamanho desse pontinho, né? Ó, e não sobra ninguém, não sobrou ninguém. Consegui formar, consegui agrupar, né? Uma dupla e não sobrou ninguém. Se você for matematicamente estudar isso, a gente tinha 2 pessoas, tentamos dividir isso por 2, né? Porque eu quero fazer grupo com 2, tá bom? É uma dupla. E a resposta foi 1, tá bom? 1 vezes 2 deu 2 e o resto foi 0, tá? Isso aqui que a gente está montando é a divisão, beleza? Eu fiz isso aqui para você, né? De forma visual e fiz de forma matemática, tá bom? Eu tinha 2 pessoas, onde eu tentei fazer duplas, ó. Tentei agrupá-las, né? De 2 em 2. Vi que eu tinha 1, tá bom? E vi que não sobrou nenhum. Então, esses carinhas, eles vão receber nomes, né? Esse aqui é o dividendo, que é quantos tem. Esse aqui é o divisor, é a forma como eu quero agrupar. Esse aqui é o quociente, que é quantos grupos terei. E aqui é quanto sobra, que é o resto, tá bom? Vamos continuar analisando, né? A gente está analisando aqui as situações, a gente vai continuar agora fazer essa análise bem aqui com 3, né? Você já deve estar fera, né? Junto comigo. Se eu tenho 3 pessoas, nós vamos conseguir formar uma dupla, ó. Eu consigo juntar eles dois aqui, né? Ela, esse meninozinho do skate, né? Olha aí, ó. Aqui formou uma dupla, né? Mas só que sobrou uma pessoa dessa vez, ó. Ficou a meninazinha aqui da flor, perdida loucamente, sozinha. Ela ficou sozinha. Ou seja, ela sobrou. Se a gente for analisar matematicamente, agora o meu grupo são de 3 pessoas. Mas eu quero fazer na junção ali de 2 a 2. Então eu divido por 2, tá bom? Aqui continua sendo 1. 1 vezes 2 dá 2, subtraindo dá resto 1, que é este mesmo 1 que está aqui, né? Então o resto da gente é 1. O que aconteceu? Eu tentei formar grupos com 2, mas só que dessa vez sobrou algo. Ó, lá na frente a gente vai definir o que é uma divisão exata de uma divisão não exata, tá? Então, você já tem uma pista, né? Ó, aqui não deu para dividir legal, né? Não deu para fazer duplas legais, beleza? Ficou a menina da flor sozinha, a bichinha já chorou aqui, ó. Então, a gente vai entender que essa divisão aqui ela é uma divisão não exata, né? Ó, vamos analisar aqui agora quando a gente tenta formar duplas onde tem 4 pessoas disponíveis, né? A gente vai fazer a dupla aqui, ó. Beleza? A menina que estava chorando, olha aí a bichinha chorando, ela agora tem o coleguinha para fazer a dupla. Portanto, a gente vê que a gente tem 2 duplas, beleza? E sobrou quem? Não sobrou ninguém, né? Vou botar o zerinho mais ou menos aqui assim. Não sobrou ninguém. Então, quando a gente vai analisar matematicamente, a gente tinha 4 pessoas, onde tentamos agrupar de 2 em 2. Obviamente que deu 2, né? Ó, a respostinha 2. 2 vezes 2 foi 4 e não sobrou ninguém, né? Você subtrai assim e fica o zerinho dessa forma. Então, toda vez que eu tenho um número que eu tento dividir por outro número e não sobra nada, né? Esse resto é 0, a gente diz que a gente tem uma divisão exata, tá bom? E quando sobra alguma coisa, a gente tem uma divisão não exata. Essa noção de divisibilidade ela é importante porque a gente vai conhecer números primos, MMC, vai ter muita coisa que vai incidir sobre esse pensamento, né? Esse pensamento quantitativo. Ó, eu quero te trazer aqui para um probleminha, vem comigo, que ele é muito legal e muito comum quando um professor quer separar grupos em sala, né? Você está na sua sala de aula e aí o professor quer separar ali para dividir os grupos e a gente fica meio perdido, né? Para saber exatamente qual é o divisor que a gente vai encontrar. Mas olha só, um professor de educação física convocou 80 estudantes, são 80 pessoas disponíveis para a gente poder criar grupos, né? Bora lá.
para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir, ou seja, agrupar, né, esses estudantes em grupos com a mesma quantidade de integrantes, que tenham no mínimo 6, ó, pode até ter 6 e no máximo 10, ó. Pode ser no máximo 10, não quer mais que 10, nem menos que 6, tá bom? Sem que sobrem estudantes fora do grupo. Ou seja, a divisão tem que ser exata, né? Quais são as maneiras possíveis de formar os grupos? Então, o primeiro momento, já que é no mínimo 6, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro caso, né? A gente vai fazer 80 para dividir por 6, beleza? E aqui a gente vai ver se é possível, né? Se não vai sobrar nada. Então, eu vou pegar o 8 somente. 8 dividido por 6, eu tenho 1, tá bom? Para fazer divisão, é muito interessante você ter uma tabuada. Você vai dividir por 6, cara, bota lá a tabuada do 6, entende? Ó, qual é a tabuada do 6? É 6 vezes 1, tá bom? Que vai dar 6. É 6 vezes 2, que vai dar 12. Veja que eu não vou botar 2 aqui, né? Porque o 2 vai me levar no 12. Olha aqui, ó. 2 vai me levar no 12 quando multiplicado por 6. E o 12 vai espocar o 8 aqui. Por isso que eu coloco 1, tá bom? Porque 1 ainda me leva no 6, eu não consigo espocar o 8. Você pode fazer por 80 logo, né? Mas é mais difícil de pensar qual é o número ali por 80. Então a gente pega um pedacinho daquele número que está ali. Então, do 80 eu peguei só o 8. Aí, ó, 8 dividido por 6 deu 1. 1 vezes 6, ó. 1 vezes 6, né? Vai me levar aqui no 6. Então, eu coloco e subtraio só pelo 8, tá? O 0 está esperando. Bom, eu vou até dar um espaço maior. Bom, para você não se confundir, tá? O 0, ele espera essa divisão e subtração em seguida. 8 menos 6 eu fico com 2. Aí agora, esse aqui não é o resto, porque ainda tem um 0 que estava guardadinho. Então ele vem e eu fico com 20. 20 dividido por 6, aí novamente a multiplicação, a tabuada do 6, ela ajuda. Porque se você sabe que 6 vezes 3 é 18, né? E você sabe que 6 vezes 4 é igual a 24, você vai pensar, poxa, eu tenho que dividir 20 por 6, né? Ó, o 18 ainda não passou do 20, tá? Mas o 4 aqui, ó, ele me gera o 24, que vai passar do 20. Então a resposta mesmo é 3, né? Para essa divisão de 20 por 6. 3 vezes 8, 3 vezes 6, né? É 18 e o resto é 2. Que a gente percebe que nesse caso, né, a divisão ela não ficou exata, né? Então 6 não vai ser uma opção aí para o professor, né? Formar esses grupos, tá bom? Vamos agora para o restante, né? A gente vai investigando aí tudinho. Vou apagar aqui a tabuada do 6, né? Que a gente fez ainda há pouco. Beleza? E vamos aqui agora para tentar o 7, né? Vai de 6 a no máximo 10. Então 7 está entrando aí no jogo. Então 80 para dividir. Novamente eu vou dar um espacinho. 80 para dividir pelo 7. A gente vai fazendo tudinho, tá? 8 dividido por 7 é igual a 1. 1 vezes 7 é 7. A subtração aqui vai ser 1. Vou abaixar o 0, que estava escondido. Eu estou pegando somente o 8, tá? Então, o zerinho vem. 10 dividido por 7 continua sendo 1, né? Porque 2 vezes 7 é 14. Então, 1. E aqui, 1 vezes 7 vai ser 7 e o resto 3, tá bom? Ainda não foi uma divisão exata, né? Vamos pegar o 80 agora para dividir por 8. Veja que eu estou testando os números de 6 a 10, né? No mínimo 6, no máximo 10. Então, 80 por 8. Aqui já está muito fácil, né? Você pode até, caso queira, pegar o 8, mas eu já vejo logo de cara que 80 por 8 é 10, né? Porque 10 vezes 8 é 80. E o resto aqui é 0. Olha, eu achei um momento em que não sobra estudantes, né? Não vai ficar, não tem restos, né? Então, uma possível maneira aí seria o 8, né? Já encontrei uma. Mas como é... Vou até botar de verde aqui, para ficar bem bonito. Ó, já encontrei uma maneira. Bom, mas como o problema ele quer que a gente vá um pouquinho mais, a gente vai. Tá? Bora lá. 80 agora por 9, né? 80 para dividir por 9. Agora a gente percebe que, nesse caso, o 8 ele é menor do que o 9, né? Então eu não consigo fazer a divisão. De fato, eu tenho que pensar no 80. Para isso é que você tem que saber a tabuada do 9, né? Ó, eu vou copiar ela rapidão aqui, beleza? Toda ela aqui do lado. Já copiado, fica mais fácil quando a gente tem a tabuada na mão para fazer 80 por 9, né? Porque veja aqui, ó. Se eu tento o próprio 9, olha lá eu circulando o próprio 9, a gente vai ficar com 81. Vai espocar o 80. Então eu vou tentar o 8, né?
A resposta que eu quero é o 8. 8 vezes 9 é 72. E aqui a gente faz a subtração, tá bom? 80 menos 72, eu consigo verificar muito fácil que é 8. Ora, 8 não dá para dividir por 9, né? A gente fica com o resto 8. Vale salientar que o resto é sempre menor do que ele, né? Ó, do que o divisor, tá bom? Ó, na divisão, esse aqui ele é o dividendo, esse aqui ele é o divisor, esse aqui é o quociente e esse aqui é o resto. Vou agora dar uma apagada aqui nessa galera que estava da tabuada do 9, tá bom? E vamos agora fazer por último o 80 para dividir por 10, beleza? 80 para dividir por 10, a gente vai ficar com 8, e 8 vezes 10, né? É 80, tá bom? Isso foi muito fácil, essa daqui. Pronto, encontrei mais uma resposta possível onde o resto é zero, ou seja, onde não sobrou grupo nenhum. Aí, para finalizar o problema, para ficar tudo bonito, né? Então, são duas maneiras possíveis, né? Então, são duas maneiras possíveis, né? Onde o resto ele é igual a zero, beleza? E antes de eu ir, eu deixo esse exercício para você fazer, para você treinar, tá bom? E a gente vai resolver ele na próxima aula, tá? Um forte abraço para você. Lembrando que aqui a gente tem curso gratuito de matemática para o seletivo do IFMA, tá bom? Nós temos também plataforma com todas as disciplinas e comunidade para você tirar suas dúvidas no WhatsApp, tá? Um forte abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu, porque Deus ajuda quem muito estuda. Tamo junto demais.